Meus queridos, nós estamos reunidos nessa noite para pensar sobre o caminho de Deus. E pensar sobre o caminho de Deus, como nós acabamos de ouvir a leitura do Salmo 86, leva-nos a uma reflexão logo de início a partir da frase. A expressão caminho de Deus, ela é composta por uma relação genitiva entre duas palavras, que pode fazer referência tanto ao caminho da parte de Deus, que vem de Deus, ou o caminho proposto pelo próprio Deus, ou o caminho de Deus no sentido do caminho que deve ser seguido, conforme Deus exige. E na verdade, todas essas referências vão estar de alguma forma presente na Escritura Sagrada. Quando nós pensamos em caminho de Deus, nós corremos o risco até de entrar por uma linha assim um pouco antropocêntrica, e usando a linguagem da filosofia, assim um tanto quanto deontológica, para estabelecermos aí certas expressões específicas e linhas de raciocínio, dizendo quais são as coisas que nós devemos fazer. Qual é a lista de elementos que devem ser percebidos numa espécie de abordagem diretiva que deve ser considerados para que nós possamos ir mais adiante. Mas eu faço um desafio a todos hoje a meditar comigo no Salmo de número 90, que é um salmo um tanto quanto extraordinário, porque ele vai nos falar de caminho, sim, mas de uma maneira um pouquinho mais ampla, pensando numa ideia de trajetória. Focaliza bastante a trajetória humana, focaliza, vamos dizer, a trajetória divina na sua relação de ação na realidade humana, e também vai focalizar esse aspecto importante de que direção nós temos de Deus para a nossa vida. Então eu peço que mesmo assentados com atenção e vagarosamente, nós venhamos a ler parte por parte do Salmo 90, que diz o seguinte: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu és, ou tu tens sido o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos, meros mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Vamos até o verso 6, depois prosseguiremos lendo a continuação do Salmo 90. Meus queridos, é muito interessante observar que este Salmo, dos 150 que estão no Saltério, que são organizados de uma maneira um tanto quanto especial e surpreendente, nós temos 5 livros de salmos reunidos para formar uma espécie de inário especial usado no antigo templo de Israel, especialmente depois do exílio. Interessante que esse é o salmo com a referência mais antiga possível. Cerca de metade dos salmos tem uma referência a Davi, a outra metade são de autores diversificados, e apenas um deles, que é exatamente o Salmo de 90, faz uma referência a Moisés. E portanto esse salmo é extraordinário, porque Moisés é uma referência, vamos dizer, expoente no Antigo Testamento. Se nós tivéssemos que pensar assim, em medalha de ouro, de prata e de bronze, se é possível falar nessa linguagem, ela não é a melhor, mas pelo menos nas referências mais preponderantes do Antigo Testamento, certamente Moisés, talvez com Abraão e Davi, seriam as que mais aparecem. E quando olhamos para a Bíblia toda, Moisés também é
essa referência, Jesus é apresentado como aquele profeta semelhante a Moisés, tal a importância dessa referência. E Moisés, portanto, aparece, e a gente precisa aqui pensar um pouquinho na questão da trajetória, né, de Moisés como homem de Deus, na descrição bíblica dos seus 120 anos, 40 anos do deserto com o povo, na sua experiência ali no Monte Sinai. E é interessante que ele começa, né, aí aparece um Tefilat Moshe, uma oração de Moisés, chamado aqui de homem de Deus, e é tão interessante, o hebraico faz questão de colocar o artigo em Deus, para dar uma referência bastante mais intensificadora, e ele então começa a falar de Deus e diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio, nosso abrigo, nossa habitação sempre, de geração em geração. E ele vai começar a fazer expressar uma metáfora para descrever o que ele pretende. E ele vai usar uma linguagem que é muito interessante. Ele vai dizer: antes de os montes nascerem, se existe alguma coisa que permanece da mesma maneira como sempre nós vemos, são as montanhas. Eu já vi algumas montanhas em minha vida, e o que eu acho interessante é que quando eu tinha 10 anos de idade, 20 anos de idade, 40 anos, e vamos parar por aqui por enquanto, né? As montanhas permanecem exatamente da mesma maneira. Numa viagem dessas aí de conhecimento, estudo por Israel, a gente ficava olhando aqui, ficava imaginando: puxa, imagina só que fulano de tal esteve aqui, Davi se escondeu numa dessas cavernas, e muito seguramente a paisagem que ele viu não é tão diferente, ou muito pouco diferente do que nós estamos vendo. Se tem uma coisa que faz a gente se sentir bem, que a gente não está envelhecendo, certamente são as montanhas. A gente pode chegar a olhar para elas e que beleza, eu me sinto completamente jovial nesses dias, está tudo em ordem com o meu organismo. Pois é, pensando nisso, essa linguagem, né, de nascerem os montes, nos leva à percepção que Moisés vai ter de Deus. Primeira coisa importante que é necessário ressaltar: não é possível refletir sobre nenhum caminho de Deus, sobre nenhuma referência de conduta, sobre nenhuma reflexão qualquer a respeito da relação com o divino, com o sagrado, com Deus da Bíblia, sem perceber que tudo começa com a revelação que Deus faz de si mesmo. E essa revelação que Deus faz de si mesmo para Moisés vai ser uma revelação da distância tremenda que Deus tem entre Ele e nós, que alguns teólogos gostam de chamar de infinita distância qualitativa. É exatamente a componente que provoca a verdadeira adoração, o desejo de prostrar-se, de sentir-se absolutamente humilhado, como um pó, diante da grandiosidade tremenda do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a dimensão que ele capta aqui é a dimensão da eternidade de Deus. Então ele observa a referência mais próxima que a frágil criatura humana tem de abstrair uma referência próxima dessa ideia de eternidade, exatamente as montanhas. Não há mais nada ali próximo que talvez evoque de maneira um pouco mais objetiva e concreta esta realidade. Então ele diz: Senhor, uma coisa eu posso dizer: o Senhor não é apenas um Deus eterno, mas o Senhor entrou na história e tem agido de modo redentivo, salvador, protegendo, construindo a sua história de salvação no nosso povo, a quem escolhesse, falando da comunidade da fé do Antigo Testamento. E isso que o Senhor tem feito, sendo o nosso refúgio, nossa habitação, a palavra pode significar até casa, no sentido de elemento que protege. O Senhor tem sido isso, interessante, né? Antes de nascerem os montes, e aí ele vai com a teologia um pouquinho mais adiante, ele dá uma ampliada nos horizontes, antes de criares a terra e o mundo, e aí sim, me'olam ad olam ata el, de eternidade a eternidade, uma das frases mais estrondosamente bonitas da Escritura: Tu és Deus. E então ele começa a descrever o relacionamento que nós temos
com esse Deus grandioso. Meu querido, nós corremos o risco de imaginar que a nossa relação com Deus, como nós somos frutos de toda uma revolução intelectual que aconteceu no mundo ocidental, e isso nos parece muito fascinante, entendermos que a nossa relação com Deus se dá especialmente por uma percepção cognitiva de Deus. É mais ou menos assim a gente exercitar os nossos atributos aparentemente muito razoáveis da nossa mente, do nosso intelecto, nossa memória, nossa capacidade de raciocínio, e que em função disso a relação com Deus, com a fé, com a teologia se desenvolve suficientemente. Nós vamos descobrir no texto que a reflexão que se faz com relação a Deus se dá com uma profunda admiração poderosa que toma conta da grandiosidade do ser. Nós sabemos que, graças a Deus, a Editora Fiel e outras editoras têm buscado grandes referências do passado, de pessoas que foram fiéis a Deus, mas não só foram fiéis a Deus, mas que amavam a Deus, que tiveram experiências profundas com Deus, que foram atingidas pela graça, pela ação extraordinária do Espírito de Deus, e não são apenas reflexões que surgem de uma mente, mas de um coração que traduz em palavras compreensíveis, mas profundamente atingido por Deus. E uma das dimensões profundas que vai abençoar a sua vida, a sua fé cristã, o seu ministério, é a descoberta gostosa, extraordinária do coração, que nos leva a uma atitude de adoração adequada, que Deus é o ser eterno, que Deus é grandioso, Deus está além da nossa compreensão, e Ele, sendo esse Deus eterno e poderoso, nós entramos em contato com Ele, e que o que acontece? A gente sente o que vai acontecer a partir do verso 3. Diante dessa percepção, a palavra que vem no texto nos diz: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. É interessante, o que acontece depois da contemplação extraordinária da eternidade de Deus, que é percebida no coração do salmista? Imediatamente, esta visão, essa percepção com os olhos do coração voltam numa outra direção, e o salmista começa a pensar em si mesmo, em nós. E por que isso acontece? Aqui nós temos algo extraordinariamente significativo para a nossa vida. Há uma grande crise no homem de hoje, eu diria até mesmo na igreja de hoje, porque nós precisamos, para sermos alguém, de uma referência clara de identidade. Hoje, grande parte das pessoas não sabem muito bem o que são ou quem são, não tem definições claras. Há um sentimento de maresia, de indefinição, uma espécie de perfil gelatinoso desse mundo pós-moderno, que causa uma espécie de náusea existencial profunda num mundo que sofre sem saber direito por que está doendo. E é interessante que a grande dificuldade é buscarmos uma fonte de referência. Eu fico impressionado quando eu começo a observar algumas pessoas na área da teologia que de alguma forma perderam uma referência definida, necessária, que é a Escritura Sagrada. Às vezes não conseguem ficar à deriva o tempo todo. É necessário, de alguma maneira, buscar alguma fonte de referência, porque, como diz a boa filosofia, nós não somos seres necessários, somos seres contingentes, nós não podemos ser referenciais absolutos. E o texto vai dizer para nós o seguinte, de uma maneira muito especial, que quando nosso coração descobre quem Deus é, nós sabemos quem nós somos.
A nossa identidade surge não de uma psicologia humanista, nossa identidade não surge de uma percepção das referências simplesmente da realidade sociológica humana. As nossas referências não vão surgir dessa maneira, mas a percepção de quem é o grande Deus todo-poderoso e eterno nos faz enxergar a verdade sobre nós. E o que a gente descobre? É o que o Salmo diz: Senhor, que coisa impressionante, o Senhor faz a gente voltar ao pó quando o Senhor decide. O Senhor diz: retornem meros mortais seres humanos. Palavrinha hebraica, até das 4 palavras hebraicas, é exatamente a que significa mero ser mortal. Deus é tão impressionante, que o Senhor é tão extraordinário, que 1000 anos para ti é como o dia que passou, como as horas da noite. A gente nem percebe, né? A gente dorme, quando vai ver já amanheceu o dia, ninguém nem descobre quão rapidamente passam as horas da noite. E aí, dentro daquele ambiente comum do deserto, né, vendo a percepção mosaica, toda aquela experiência que envolve o deserto do Sinai e depois a região do Néguev ao sul de Israel, eles sabem o que é uma torrente, quando as chuvas caem na região alta de Israel e descem com força, e as pessoas inclusive morrem com essas torrentes, porque elas chegam de uma vez em alta velocidade e são assustadoras. Então ele vai dizer, como uma correnteza tu os arrasta, são breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Meus queridos, quando nós descobrimos quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos. E descobrir quem é você, diante da realidade, da eternidade, da transcendência extraordinária do Deus eterno que invadiu a história e que se fez presente entre nós para nos trazer redenção e salvação, essa percepção, quando surge no âmago do coração, faz com que a nossa vida seja diferente. E às vezes eu fico preocupado, algumas pessoas, mesmo pessoas bem evangélicas, bem ortodoxas, e que não têm nenhum problema doutrinário, pela sua atitude, talvez um pouco assim, feliz demais com a sua condição, como se fossem alguém acima dos outros. A atitude que como nós tratamos as outras pessoas, que de alguma maneira a gente acha que não estão na mesma posição nossa, ou por razões intelectuais, ou sociais, ou acadêmicas, ou de títulos, ou qualquer outra coisa assim. Quando nós descobrimos quem somos, necessariamente é necessário que surja um reconhecimento de realidade, e a nossa atitude humilde perante a vida deve surgir imediatamente, porque você descobre quem você é. Você se esqueceu que daqui a 10 anos, alguns de nós não estaremos aqui. Daqui a 20 anos, mais um bom grupo. Daqui a 50, a maioria. Daqui a 100, provavelmente ninguém. Por isso, toda atitude arrogante, toda postura diferente da do Senhor Jesus é absolutamente fora. Às vezes eu fico ouvindo pessoas falando sobre aquilo que a gente é, né, pastor, diácono, bispo, presbítero, todos esses nomes. A impressão que dá é que a gente ganhou uma espécie de título especial por sermos pessoas diferenciadas. De maneira alguma. Nós somos o pó. Boa noite. Olá, prezado pó. Como vai? Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Diante dessa circunstância, diante dessa realidade, vai surgir uma outra dimensão absolutamente necessária, que descobrindo como Deus é eterno, transcendente, glorioso, e como esse Deus invade as dimensões da história, o eixo do tempo e do espaço,
nos quais nós estamos inseridos e não temos como viver fora dessa realidade por sermos criaturas limitadas, vendo tudo isso e descobrindo como é que esse Deus age em favor da nossa redenção, surge necessariamente uma atitude diferenciada para com a vida. Aí, o próximo passo, depois do salmista observar e descobrir quem Deus é, por essa revelação de Deus ao coração dele na sua trajetória de vida, ele descobre quem ele é na sua limitação, fragilidade e pequenez. A próxima dimensão que vai surgir no Salmo é a dimensão de percepção de Deus a partir de uma visão ética e de uma visão real da nossa situação de dívida perante Deus. Olha só que coisa interessante, o Salmo tem conexão, tem ligação. Depois de falar sobre a fragilidade diretamente, o Salmo, o versículo 7 vai dizer: somos consumidos pela tua ira. A gente lê, leva um susto, né? Até que estava tudo bem, estávamos felizes, o assunto era assim, era a fragilidade, mas de repente você já dá de cara com esse paralelismo belo que o Salmo tem na sua estrutura poética. Você tem a palavra ira e furor lado a lado no versículo 7, você diz: opa, será que o Jonathan Edwards começou a pregar aqui a partir do versículo 7, o que foi que aconteceu? E então ele vai dizer: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados, palavra muito forte, pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. E aí ele radicaliza, Max: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, 80, para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Meus queridos, e às vezes eu fico um pouquinho preocupado com a nossa percepção, nós que gostamos de uma boa teologia e que certamente nos animamos muito com as realidades gloriosas que aparecem na palavra de Deus e conseguimos compreender a ligação entre elas. O grande problema é que muitas vezes essas coisas são percebidas, mas percebidas com a nossa mente, com a nossa compreensão. Elas são aristotelicamente explicadas. A questão é que eu acho que algumas dessas doutrinas, dessas verdades de Deus, eu vou usar uma linguagem aqui um pouco diferente, elas são igual a alguns arquivos que a gente baixa, faz um download, mas tem que instalar. E tem gente que faz o download assim, mas você vê que a doutrina não funciona, está lá, mas não abre o programa, a coisa não atinge. Porque é estranho como é que certas pessoas, por exemplo, podem dizer que Deus é tudo isso, e isso não mexer com o seu coração. Você ouve certas poesias, você vai ouvir, por exemplo, o nosso famoso e tão cantado e admirado Amazing Grace. Quando John Newton lembra-se dessa eternidade de Deus, ele vai falar sobre a vida eterna. Ele diz: quando nós estivermos lá, por 10.000 anos, nós brilhando e resplandecendo, né, como o sol, nós ainda não teremos dias suficientes para cantar e para adorar a Deus da maneira que Ele deve ser adorado. Quer dizer, a maneira como essa percepção de eternidade, a maneira como essas coisas são percebidas, elas atingem o âmago do nosso ser. Então, às vezes, eu fico pensativo, e às vezes eu fico perturbado dentro do meu coração. Como é que a gente às vezes fala, por exemplo, sobre depravação total do ser humano, mas isso parece um conceito. É semelhante ao que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala sobre o reino que vai chegar, e ele convoca os súditos do reino, os seus discípulos que vão participar. Jesus, na primeira parte,
Ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito ou em espírito, que não têm nada para oferecer espiritualmente diante de Deus. Mas a segunda coisa que ele diz, chama atenção, ele diz bem-aventurados que choram. Então uma coisa é a compreensão, outra coisa é a contrição. Uma coisa é a gente saber que a gente é pecador e dizer isso assim mais ou menos como quem diz bom dia. Outra coisa é a gente lembrar que a gente falou demais da vida do outro, a gente sentir a força da nossa cobiça e ficar chateado com isso, aborrecido, falando, Deus, socorro, quando é que eu vou pelo menos receber o corpo da ressurreição e me ver livre disso? Deus, quando é que a graça bendita da redenção um dia me livrará plenamente do corpo sujeito a esta morte, miserável homem que sou? O salmista, quando ele tem o contato com Deus, ele vai dizer, e ele diz as palavras com força, Deus, sabe o que acontece diante da minha percepção da minha vida? O que eu percebo é a tua ira, a tua manifestação absolutamente justa e correta diante da minha maldade terrível. Meus irmãos, nós somos maus demais, é um absurdo. Eu me lembro, eu tinha me convertido aos 12 anos de idade, sozinho, cantando um cântico de crianças debaixo de uma árvore, há 35 anos atrás, e eu fiquei tão feliz, porque eu sabia que Deus tinha me perdoado, me salvado, que tudo que eu tinha feito de errado estava perdoado. E aí pouco tempo depois eu comecei a fazer coisas erradas de novo, e eu fiquei tão assustado, falei, Deus, será que o Senhor foi embora? Será que o Senhor me deixou? O que vai acontecer comigo? Eu tinha 13, 14 anos, eu fiz uma oração, Deus, o Senhor me perdoa mesmo? Então me mostra um anjo, né? Olha só, aí que começam essas ideias erradas da igreja, está vendo? O Senhor me mostra um anjo, né? E aí, só que eu tinha medo, vai que aparece mesmo, né? Aí eu fechava um olho, deixava o outro aberto, orando e vigiando, né? Para ver o que ia acontecer. Graças a Deus, Deus não mostrou nada, mostrou que eu precisava ver, que o problema não era anjo, era eu mesmo, né? E eu sabia que de modo nenhum eu era um anjo, então a coisa era olhar para a palavra. Meus queridos, o texto diz, Senhor, somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. Feliz daquele pastor, líder, pessoa que ainda tem o privilégio e a graça divina de estar insatisfeito consigo mesmo, de olhar para a sua vida, ainda ter coisas assim como dizer desculpa e chegar diante de Deus. Você lembra quando a gente recebeu a Cristo? É gostoso, né? É tão bom. A gente fica igual uma criança, por isso que criança sabe o que é. Jesus falou, né, que espiritualidade verdadeira, conversa com criança que ela sabe o que é isso. A gente fica bobo, né? São os bobos de Cristo, felizes da vida, com o que significa o Evangelho. Então quando isso atinge o nosso coração, atinge a nossa alma, a gente de fato fica muito aborrecido. E aí ele vai ver, puxa, esse Deus todo poderoso, esse Deus diante de quem eu me sinto pó, que eu não sou nada, que coisa, ele viu a coisa feia que eu fiz, conheces as nossas iniquidades. A gente vive a sociedade do disfarce, sempre fazer o melhor possível para que as pessoas gostem mais da gente. A gente sabe que a gente é pecador, a gente fala depravação total do ser humano, mas basta alguém falar mal da gente, fica chateado com ele. O problema de quem fala mal de mim é que ele conhece muito pouco. Se ele soubesse mais, ele tinha muito mais motivo para falar. Coitado, o problema dele é exatamente falta de conhecimento. E aí ele vai dizer, Senhor, conheces, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Aquela inveja que a gente sente, aquele ressentimento guardado, aquela atitude de cobiça no coração, aquela coisa que você guarda lá, você vai ver agora, bem feito, deixa eu encontrar o fulano, ele vai ver. Tudo isso Deus enxerga. E aí ele vai descobrir, vai olhar aquilo que a gente deveria sempre saber. Sabe quando é que isso acontece? Está aí, ó. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. O grande problema, meus amados, é que não tem jeito para nós. Eu fico preocupado às vezes com as grandes propostas
de santificação que nos são apresentadas. Você tem santificação hoje em 3 vezes sem juros no cartão, com desconto, como você quiser. E aí eu começo a pensar sobre algumas coisas que eu vejo, e a ideia é o seguinte, se você caminhar desse jeito, dessa metodologia assim, fizer isso, de repente você vai ser uma outra pessoa. Eu me lembro, eu fiquei muito penalizado muitos anos atrás com uma pessoa que eu sentia que ela era muito sincera, ela queria agradar a Deus, e ela conversou comigo, ela disse, eu tive uma experiência diferente, aconteceu uma coisa comigo, e como é que eu vou resolver isso? E eu falei, vamos continuar conversando, vamos continuar orando, não se afaste do estudo da palavra de Deus, de acompanhar a Bíblia, depois a gente volta a conversar daqui a um tempo. E a conversa foi muito boa. Depois de um tempo ela voltou e disse, olha, de fato eu percebo que eu continuo precisando de Deus do mesmo jeito. O grande problema que nós temos, uma espécie de autossuficiência que surge da nossa vida, e que surge de diversas maneiras. Quando a gente aprendeu, estudou muito, você fala, puxa, já enchi o tanque, eu tenho como caminhar bastante sozinho, estou seguro. Ou quando você se torna uma pessoa de oração, e de alguma forma desenvolve uma relação de disciplina espiritual com Deus, você diz, não, olha, eu estou forte, né? eu seguro, eu orei bastante ontem, essa oração dá para uns 4 dias, segura bem. Não, eu sou uma pessoa, você percebe, meus queridos, a palavra de Deus nos diz, olha, o pão nosso de cada dia, nunca, nunca, nunca você terá força nenhuma para se sustentar sozinho, nada, nem sua capacidade, nem sua inteligência, nem sua teologia, nem sua ortodoxia, porque você precisa desesperadamente de Deus, é demais. Por isso que ele vai falar, todos os dias se passam debaixo do teu furor. Eu espero um dia ainda, sei que vai ser só na eternidade, que vai ter um dia inteiro que eu vou agradar a Deus de verdade. Todos os dias. Então ele depois de perceber essa fragilidade, de perceber essa dimensão de limitação, e perceber junto com essa fragilidade, a pecaminosidade, a maldade humana, ele fecha, e aí ele olha para a vida toda e diz, Deus, que coisa, olha como a gente é breve, vê quanta vaidade, quanta tolice, quanta arrogância, o que vale tudo aquilo que a gente acha importante da vida, na hora da gente ir embora. Os anos da nossa vida são 70, e alguns chegam a 80, para os que têm mais vigor, tem gente fazendo hora extra, a coisa vai caminhando às vezes, né? Mas, de fato, quando a gente vai mais adiante, são anos difíceis, cheios de sofrimento, a vida passa depressa e nós vamos descobrir com o coração, com a profundeza do nosso ser quem Deus é, nos revela quem nós somos, e descobrir quem Deus é e quem você é, muda a sua atitude perante a vida. A sua vida é vivida com responsabilidade, a sua vida é vivida numa outra dimensão. Se você entender, e esse salmo entrar no seu coração, e se instalar no âmago da sua alma, você certamente vai ter uma atitude diferente, viver a sua vida em função da realidade, da eternidade, e do que realmente importa. E aí, ele prossegue um pouco mais adiante, e vai trazer um desdobramento decorrente da percepção da realidade da ira de Deus. Diz o texto, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Descobrir a grandiosidade de Deus e a finitude humana, descobrir a santidade de Deus e a pecaminosidade humana, vai abrir o nosso coração para aquilo que é a coisa mais importante da vida, que é o que aparece no texto.
ele vai dizer que quem é que pode conhecer o poder da ira? O furor é tão grande quanto o temor. E aí ele faz uma oração, um pedido direto, dizendo: Deus, quero pedir uma coisa, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios ou alcancemos sabedoria. O que é isso? O que é sabedoria? Interessante que nós estamos muito, talvez, influenciados pela nossa herança mais ou menos grega e moderna, pós-iluminista. Quando nós entendemos conhecimento, de novo, a ideia é muito cerebral. No pensamento hebraico, a palavra da'at, na Bíblia, o yadá, o verbo conhecer, por exemplo, envolve saber sobre Deus, ter informações decorrentes da realidade de Deus, envolve conhecimento no sentido de proximidade, de intimidade, de companheirismo, de relação pessoal, mas envolve também a ideia de obediência. Por exemplo, quando Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, não é porque eles não sabiam de nada, pelo contrário, eles têm um monte de informação. Mas conhecer a Deus significa também, em hebraico, andar em sintonia com Ele. O Ralph Smith discute isso bem no seu capítulo sobre conhecimento de Deus no Antigo Testamento. Então, a visão que decorre desse conhecimento mais amplo de Deus que se adquire, traz aquilo que é tão elogiado em Provérbios, que é sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria não é inteligência, não é a capacidade de raciocinar com facilidade. Sabedoria não é cultura, não é o acúmulo de informações e muitas coisas durante a vida. Sabedoria tem a ver com a condição de tomar atitudes na vida segundo Deus, especialmente porque a vida é imprevisível. Tão interessante, eu acho tão gostoso ler Tiago. Tiago começa a dizer uma coisa para a gente logo no começo, que assusta logo nos primeiros versículos. O texto vai dizer que a gente deve ter grande alegria, fazer festa quando passar por tribulações. Começou o problema, às vezes a tribulação chega na sua casa rapidamente, você vem por Sedex, 24 horas está lá, se instala. Quando isso acontece, então pode separar brigadeiro, coxinhas, bolo, fazer a festa, porque o momento é adequado de acordo com Tiago. Porque Tiago vai dizer que, ao contrário do que os seus ouvintes pensam, Deus está agindo nesse processo. E quando ele vai dizendo o que a tribulação faz, ele vai na sequência e diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A ideia de sabedoria envolve atitude não antropocêntrica, não imediatista, não radicalizada, não sem reflexão, de ter atitudes ponderadas e sintonizadas com o equilíbrio pessoal que surge de uma fé amadurecida em Deus diante das coisas complicadas da vida. Deus sabe como a gente é dependente da gente mesmo, como você confia naquilo que você não deve confiar, e então Ele cria circunstâncias difíceis e complicadas. Eu brinco às vezes dizendo que Deus tem um lado gaúcho, Ele põe a gente no espeto e vai virando bem devagarinho assim. Aí o sujeito fala: ai, está quase no ponto, vai ficar uma delícia depois. Ele vai mexendo, Ele vai tratando, Ele vai criando circunstâncias complicadoras, porque, meus queridos, quando a gente descobre quem Deus é, e descobre a nossa fragilidade pelas experiências difíceis da vida, quando Deus nos faz ver tudo isso, a gente para pensar na vida de verdade. Eu conheço gente, é tão gostoso ver isso, às vezes eu fico em desespero. Tem pessoas assim que eu vejo, na minha igreja, em outros lugares, que eu tenho vontade de entrar dentro da pessoa e mexer dentro do coração dela, eu falo: quero que ela enxergue isso, mas você bate o olho no olho da pessoa, e você vê que está nublado, sujeito a pancadas e trovoadas no decorrer do período.
que não tem promessa de coisa diferente ali. Mas de vez em quando, a gente vê alguém assim que está desconectado com o mundo. Aí Deus, na sua bondade, no seu amor, faz alguma coisa. Você olha no olho, você vê o brilho diferente. Veja, olha, a graça atingiu a pessoa. Ele acordou, entendeu a vida. Agora ele vai ser diferente em casa, no trabalho. A atitude dele muda. A gente tenta. Deus já me humilhou um monte de vezes. Quando eu achei que estava tudo certo, eu fui pregar num lugar, deu tudo errado. E às vezes foi tudo complicado. Tudo deu para trás. Quando chegou na hora, Deus fez o que devia ser feito. É tão impressionante. A gente não sabe como fazer as coisas. A gente precisa sabedoria, mas a gente não deseja sabedoria. Mas quando a gente enxerga Deus do jeito que Ele é. Mas quando o Espírito revela quem é você e bate o santo desespero no seu coração, aí você vai falar: Deus, não me dá mais salário não. Deus, eu não preciso de uma casa melhor. Deus, o meu problema não é carro, meu problema é saber lidar com as coisas complicadas da vida. Como pedir desculpa para um filho, como fazer coisas assim que a gente no nosso pedestal não quer fazer. Deus, ajuda-nos a olhar a realidade, contar os nossos dias, enxergar a tua grande e maravilhosa pessoa, eterna e poderosa, e enxergar minha realidade e viver a vida com desejo de agir segundo Deus. E então a coisa vai ficando mais bonita no Salmo. Olha que coisa interessante. O que é que você mais deseja na sua vida? Onde é que a saudade bate forte no teu coração? Do que você está procurando? Você quer o quê? Um pouco mais de conhecimento para se sentir bem seguro, é isso? Você quer um grupo de pessoas, amigos, para te dar força na sua caminhada? Você quer nome e reconhecimento? Você quer uma igreja bem sucedida, que dê certo? O que você quer? O salmista, depois de descobrir as coisas, sabe o que ele quer? Ele quer Deus. Volta-te, Senhor, volta-te. Até quando será assim? Santa saudade que bate no coração da pessoa que descobre que Deus é o maior bem da vida. Volta-te, tem compaixão dos teus servos. Senhor, interessante que nós estamos numa era muito pragmática, em que as coisas são meramente funcionais, e a gente fica procurando às vezes, pensando muito. Uns pensam muito na máquina pragmática que deve funcionar, outros pensam muito na articulação teológica, outros pensam talvez em estar apenas sintonizado com aquilo que é certo, mas a coisa é mais profunda. Volta-te, Senhor, volta-te. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. A única esperança é a compaixão de Deus, e Ele vai dizer algo impressionante no versículo 14: satisfaze-nos pela manhã. Talvez referência ao fato de que os judeus oravam logo no início, pela manhã, mas a palavra, as traduções variam. O texto hebraico mesmo, mais diretamente, é uma solicitação, um pedido por prazer e alegria. Pode ser traduzido de maneira distinta: satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. C.S. Lewis diz um negócio muito interessante, que o prazer, a alegria, a satisfação, sem dúvida, é uma das coisas mais legítimas e adequadas que o ser humano deve desfrutar. Tanto é que a promessa final que nós encontramos no Apocalipse é que não haverá mais dor, nem morte, as primeiras coisas já passaram. A ideia é de alegria, de gozo, de felicidade eterna. Isso é absolutamente pertinente. Todos nós fazemos qualquer coisa buscando, ainda que inconscientemente, esta satisfação tremenda. O problema é que, por causa do pecado e da maldade, nós encontramos alegria naquilo que não faz sentido. Mas quando, meus queridos, nossa sintonia se estabelece com o nosso Deus bondoso, baseado no seu Hesed,
que é esse elemento agápico do Antigo Testamento, desse amor de aliança. Então ele diz: Senhor, dá-nos alegria. A única fonte de satisfação e de felicidade que nós temos és tu. Daí você vai entender todo o desenvolvimento de John Piper por causa da teologia da alegria, da felicidade, né? Eu conheço gente que, se a gente acredita assim, que a pessoa está indo para o céu por amizade, né? Você fala: não, eu acho que ele deve estar assim, né? Você olha para ele assim, não parece muito, né? Mas, meus queridos, grande Senhor, nós vamos cantar felizes todos os dias. E aí é interessante, né? Como a nossa vida é pesada. Lembra das tribulações, daqueles problemas, das dificuldades que revelaram para nós nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa limitação, nosso pecado. Então ele lembra e diz: Deus, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. O salmista começa dizendo: olha, nossa necessidade maior é conhecer o Deus grandioso, poderoso, santo e eterno. Quando a gente conhece Deus, a gente conhece a realidade a respeito de nós mesmos, sentimos nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa maldade, nosso pecado, nossa distância. Aí nasce a vontade de ter o que é necessário, que a gente não quer. Chama-se sabedoria, a vontade de agir certo segundo Deus, e a busca no coração, pedido a Deus para que isso nos seja dado. Em seguida, o destino do coração é reconhecer que Deus, sim, o caminho da vida é o caminho de desfrutar dessa presença, essa saudade divina que atinge a vida e o coração, que é a fonte da nossa alegria. Quando nós pensamos nesse caminho, nós corremos o risco de apenas superficialmente pensarmos: olha, aqui temos 3, 4 coisas que devemos fazer, e se colocarmos em prática as coisas vão funcionar melhor e estaremos afinados com aquilo que é desejável. Mas o texto bíblico é mais profundo e vai muito além disso. E aí? O salmista vai caminhar para o desfecho, ele vai chegar para o final, e ele vai então nos dizer os seus últimas expressões de desejo no coração e de vontade. E ele vai dizer no verso 16: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Interessante. O salmista enxerga Deus, depois enxerga a sua pessoa na sua relação de contraste com Deus, de necessidade a respeito da ação de Deus na sua vida. E agora, como o assunto geral do Salmo envolve essa questão da eternidade, do Deus que agiu na história, ele tem um desejo no coração. Ele descobriu sim, viu o que Deus fez, como é que Deus age, foi revelado ao seu coração, e ele descobriu tudo isso. E qual é o grande problema? Quando Deus eterno, poderoso, infinito, invade o tempo e faz o que ele fez, que é tão extraordinário, corre o grande risco de tanta gente não enxergar isso. Que coisa! E agora ele volta o coração para, vamos dizer, a comunidade do povo de Deus, incluindo-se a si mesmo, usando aqui a primeira pessoa do plural, envolvendo também o próprio povo, ainda que ele use em outros textos, aqui a coisa é um desfecho que volta-se para a realidade do povo de Deus. E então ele vai dizer: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. Senhor, aquilo que acontece de extraordinário, da revelação da sua ação na história, não permito, ó Deus, que os teus servos não enxerguem aquilo que tu fizeste. Uma das coisas bonitas e muito boas que a gente tem numa conferência como essa, na literatura da Editora Fiel e de outras editoras que são sintonizadas com a mesma realidade, é ver
Que coisas bonitas da ação da graça de Deus, feito há tanto tempo. Eu admiro tanto isso. Eu gosto de ver, imagina uma coisa que aconteceu há 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 anos atrás, está viva até hoje. E que nos atinge. As obras, as ações, o poder de Deus. Senhor, seja manifesto. E aos filhos deles o teu esplendor. É impressionante esse fluxo de vitória do poder da ação de Deus na história. Deus, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Essa bondade que agiu sobre o teu povo, conserva sobre nós. E aí vem o desfecho fascinante. Qual que é o problema? Qual que é a dor maior? É que depois de olhar para os montes, de pensar na eternidade, de enxergar quem a gente é, de ver tudo isso, dá uma dorzinha no coração, porque a gente vai morrer. A gente vai embora desse eixo de ação de Deus na história. E o salmista foi embora faz tempo, Moisés faz bastante tempo. E aí então, nós sabemos que na revelação do Novo Testamento, toda a nossa realidade descansa tranquila na eternidade, da vida eterna, da salvação que temos em Cristo Jesus. Mas os detalhes neotestamentários não estão todos incluídos nessa revelação progressiva que ainda está no Antigo Testamento. Então ele vai pensar numa dimensão um pouquinho diferente do que a gente lê no Novo Testamento. Ele diz: Senhor, aquilo que o Deus eterno faz na história, por meio da nossa vida, que é uma ação da eternidade, na nossa limitação finita, Deus, eu sei que não tem jeito, eu vou embora, eu sou finito, eu vou desaparecer desse cenário, mas ó Pai, consolida para nós a obra de nossas mãos. A palavra hebraica dá uma ideia, vem de um verbo que quer dizer erguer, levantar, que aquilo se firme. É a oração que diz: Deus, eu fiz tanta coisa que desagradou a Ti. Eu vivi na minha fragilidade. Demorou para eu descobrir que eu precisava de sabedoria. Eu sou nada, uma pequena poeirinha no universo. Mas, ó Deus, as obras de nossas mãos, aquilo que nós fazemos, pela Tua ação, tendo nós como instrumento, Pai, consolida que isso se firme e atravesse o tempo depois que eu vou embora. Você deve abrir o seu coração para o Deus da eternidade, para o Deus eterno. Quando essa graça, esse poder, essa realidade que a gente estuda e admira tanto, entra na nossa vida, tem um impacto e produz uma realidade espiritual extraordinária, você vai embora, mas tudo que Deus verdadeiramente, pelo seu poder e pela sua graça fez na sua vida, vai continuar dando fruto. Depois que você for, vai continuar fazendo coisa. É tão impressionante ver. Às vezes eu vejo um hino, eu choro, porque eu vejo, essa pessoa virou pó. Eu posso talvez ver a caveira, o crânio, e agora alguém ouviu aquela poesia, se converteu, abriu o coração. Eu vou embora, onde eu vou? Mas, ó Pai, que aquilo que o Senhor faz por nosso intermédio, que isso continue a dar fruto para o Teu reino. E o gostoso, meus queridos, você sabe, você sofre, você que é sincero e fiel, busca Deus, passa por cada coisa, mas um dia, quando chegar lá do outro lado, a gente na eternidade vai ter condição de ver como Deus fez coisas extraordinárias na nossa vida. Que Ele abençoe o nosso coração. Amém.